Atos capítulo 20, verso 20 em diante. O texto diz assim: Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Isso para Paulo aqui já era condenação à morte, ok? Não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto o Espírito Santo, presta atenção nisso, gente. Exceto o Espírito Santo, de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Quando ele partia de cidade a cidade, o Espírito Santo já assegurava ele: você vai para lá e você deve ir para lá, porém você vai sofrer açoites, prisões, enfim. Verso 24: Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém, até aí por enquanto. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que é ministrada a nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda considera que tenhamos esperança, Pai, em receber a tua palavra e praticá-la. E assim nós queremos prosseguir, Pai, que nosso coração seja uma terra fértil e a tua palavra uma semente sobre as nossas vidas, que ao cair, Pai, possa produzir frutos dignos de arrependimento e transformação para todos sempre, em nome de Jesus. Esse texto aqui, ele para mim, ele é muito forte. Por quê? Porque ele vai falar de uma pessoa que tem uma missão, porém ele sabe que ao conduzir essa missão, ao praticar essa missão, ao ir em direção àquilo na qual ele foi destinado a ir, existe uma prisão à sua espera, existe um açoite, existe um problema que o espera. Ou seja, eu tenho uma direção de Deus, Deus fala para mim, vai, e eu digo, eu vou. Mas ele ainda considera que ao chegar lá, eu vou passar por açoites e prisões. Eu quero contar de forma bem breve e simplória, algo que aconteceu nas nossas vidas no ano de 2015, né, amor? Foi o ano mais terrível e mais abençoado da nossa vida. 2015 foi aquele ano. Sabe aquele ano? Você sabe, você teve um ano, sabe aquele ano? Nós tivemos um ano que foi o ano de 2015. Nós iniciamos muito bem, o meio desse ano foi terrível e encerramos o ano com chave de ouro. Esse ano foi o ano da nossa vida até aqui. Eu lembro que nós tínhamos uma empresa. Essa empresa passou por uma falência devido a um roubo muito grande. E 8 pessoas nos acionaram na justiça em Coronel Fabriciano, acho que fica a 1.000 e poucos quilômetros daqui. Coronel Fabriciano, para lá de BH, né, de Belo Horizonte. E quando eles acionaram a gente na justiça, um depunha a favor do outro. Então, quando eu procurei o advogado disse para mim, ele disse para mim, leva em mãos, eles pediram R$9.000 para cada um, eram 8 pessoas. Imagina a empresa falida, não tinha condições para isso, não tinha carro para ir até lá, não tinha nada. A gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel da nossa casa, não conseguíamos fazer despesas no mercado, vivíamos por alguns momentos da ajuda do meu sogro e minha sogra, enfim, meus pais. E foi um ano muito difícil. Você não tem dinheiro para pagar o aluguel, a gente pagava R$500 de aluguel, né, amor? Era bem pouquinho, não tinha condições. E eu chorava constantemente, pessoas iam ameaçar a gente na porta de casa. E eu lembro que minha esposa, eu nunca vi ela chorar. E um dia de madrugada eu acordei, não sei porque eu acordei. E em todo momento ela dizia, amor, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. E eu acordei de noite e eu vi ela clamando ao Senhor na madrugada. Então ela se fazia forte para ser a minha fortaleza, o meu refúgio. Mas às madrugadas ela dobrava o joelho dela e ela ia até o Senhor buscar o socorro. E quando isso aconteceu, uma prima minha hoje falecida, ela teve um sonho comigo, né, com a gente. E ela disse assim, ela chegou na igreja desesperada, chorando compulsivamente. Ela falou, eu sonhei com você. Eu falei, tá bom, mas
por que choras, né? Ela falou, porque o sonho foi terrível, mas eu não consigo te falar. Eu falei, pelo amor de Deus, se foi tão terrível, me fala. Porque eu entendo que o sonho, muitas vezes, ele é algo que Deus está te despertando para você clamar em relação àquela pessoa na qual você, né, teve o sentimento. Eu digo, me fala, pelo amor de Deus. Eu preciso saber, porque se é algo que eu preciso orar, eu preciso levantar, vamos levantar um jejum, uma oração, vamos levantar os intercessores, vamos fazer algo. Ela falou, então tá bom, vou te contar. Ela falou assim, eu sonhei que você estava numa viagem, o teu carro caiu numa ribanceira, e quando você caiu lá embaixo, eu vi a tua esposa em cima do teu corpo todo esquartejado, lá no pé daquele barranco, e ela chorando que você estava só os pedaços do seu corpo, você foi lançado para fora do carro. E eu falei, meu Deus. E aí eu senti um peso gigantesco. Por quê? Porque eu já estava com a viagem marcada para ir para 1.200 quilômetros. Gente, eu vou no shopping, eu vou parar lá em Cravinhos. Eu não sei andar muito bem, né? Minha esposa fica terrivelmente abalada quando eu saio de viagem, né? Ela fica clamando a viagem inteira. E quando eu tinha que viajar 1.200 quilômetros, o pastor Robertson viaja bastante para sentido Belo Horizonte, tem caminhos lá, gente, que você fala, não vai dar conta. Aqueles caminhões gigantes vêm fazendo aquela curva naqueles montes, você fala, não vai virar, né? Enfim, ficamos extremamente abalados, porque eu tinha que ir. O advogado falou para mim, Du, se você não chegar lá na hora da audiência, aquela coisa toda, a causa é ganha deles, e você tem que pagar, não tem eu. Falei, mas eu não tenho como pagar, mas eles vão vir atrás de você. Então vai até lá. Eu peguei um carro, fomos aconteceu tantas coisas que você não tem noção. Uma hora a gente pode sentar e conversar. Mas nós fomos no caminho. A minha esposa disse para mim, não, no caminho. Depois ela contou para mim, ela falou, amor, eu senti de Deus que a gente ia de fato sofrer um acidente. E eu comecei a orar. E Deus confirmou no meu coração, vocês vão sofrer o acidente. E ela começou a orar, porque ela lembrou do sonho da prima. E ela começou a orar, ela falava para Deus assim, Deus, se é de fato para a gente sofrer o acidente, que seja dentro da cidade, para a gente pelo menos ter socorro diante do acidente. Por quê? Porque ela estava com o Benício de colo e o Thalizinho, né, do ladinho já. O Thalizinho tinha seus 2 aninhos e o Benício tinha acabado de nascer. E ela orava ao Senhor, ela dizia, Senhor, se é para passar por um acidente, permita que a gente passe pelo acidente dentro da cidade, que pelo menos chega a polícia, chega o bombeiro, leva para o hospital, faz qualquer coisa. E aí a gente foi. E a gente passou por pela cidade de Divinópolis, passando por, antes de Belo Horizonte, né? Entramos na cidade de Divinópolis, aí aconteceu, acho que eu vi o semáforo errado lá, eu entrei, o carro pegou e pum. 20 minutos antes, a gente parou no último posto que tinha, a pastora falou assim para mim, amor, eu vou lá para trás para dar mamar pro Benny. 20 minutos antes de entrar na cidade, eu vou lá para trás para dar mamar pro Benny. Então ela pegou o Benny e foi dando mamar no caminho. Entrou na cidade, o carro entrou, bum, bateu, deu perca total, a porta de cá chegou a relar no meu ombro aqui, rodou tudo. Nós batemos o carro que bateu na gente era o carro da seguradora do nosso carro daqui de Sertãozinho. Na hora que a gente parou, o carro foi rodando, parou debaixo de um prédio. Nós batemos o carro, deu uns 2 minutinhos. Uma mulher desceu do prédio, tinha 3 moradores num prédio gigante. A mulher desceu e disse assim, eu já deixei uma comida pronta, vocês não me conhecem, o meu marido está descendo para cuidar do teu marido, eu deixei uma comida pronta para suas crianças, já vamos subir lá que eu deixei tudo pronto, vocês tomam um banho, deita as crianças na cama, janta, enquanto meu marido cuida do seu marido. Eu falei, Jesus amado, você imagina, você sair da sua cidade, você já foi avisado, é como o Paulo aqui, já foi avisado, vocês vão sofrer um acidente.
mas eu preciso que vocês passem por aquilo que eu já determinei na vida de vocês. E chegar lá, parece que você está no meio de uma maquete, parece que você foi montado todas as peças. O carro que bateu na gente era a própria seguradora do nosso carro. De repente desce uma mulher que para mim deve ser 2 anjos que Deus colocou para habitar naquele lugar, naquele dia. Desce, olha, está tudo pronto, meu marido vai cuidar do seu marido, a janta está pronta, a cama está pronta, o chuveiro está pronto, vamos tomar um banho, vai ficar tudo bem. Quando sofremos o acidente, a única coisa que nós fizemos foi descer do carro. Eu vi se ela estava tudo bem, ela apertava as crianças para ver se não quebrou nada. Nós sentamos na calçada e nós adoramos a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração estava se corrompendo. E Deus nos levou a um acidente para nos mostrar que o caminho dele é perfeito e maravilhoso. E a gente precisava reconstruir coisas na nossa vida naquele ano, porque a empresa tinha trazido soberba no meu coração e precisava desconstruir coisa no nosso coração, na nossa mente, para a gente voltar a depender de Deus. Então, num ano que a gente estava em ascensão à empresa, foi tudo jogado terra abaixo, o nosso coração partiu em 2, nós sofremos acidente, uma declaração de morte sobre as nossas vidas. Quando nós sentamos na sarjeta e adoramos ao Senhor, Deus reconstruiu a nossa vida, forjou o nosso caráter, alinhou o nosso coração e nos trouxe para o centro da vontade dele de novo. 2015, no último dia do ano, a gente voltando de Pitangueiros do Bebedouro, não sei de onde a gente está voltando, eu recebi uma ligação: passa aqui em casa do nosso pastor, passa aqui em casa que eu preciso falar com vocês. No último dia do ano, dia 29 ou dia 30, se eu não me engano, dia 31, né? Foi antes da virada do ano. Ele disse assim: eu vou ordenar vocês, eu vou derramar o óleo sobre a cabeça de vocês, porque hoje eu vejo que vocês estão prontos para receber aquilo que Deus já tinha declarado sobre a vida de vocês. O pior ano da minha vida começou bom, virou uma desgraça e fechou melhor ainda. Deixa eu falar uma coisa para você, levanta a sua mão direita. Talvez você tenha sofrido alguns lamentos na sua vida, querido. Talvez a dor bateu na sua porta, talvez as frustrações bateram na sua porta em algum momento nesses dias. Talvez esse ano não tenha sido tão legal, talvez você perdeu alguém que você ama nessa pandemia, talvez portas de trabalho se fecharam, talvez você foi traído, talvez coisas ruins aconteceram, talvez coisas não estão dando certo na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, entenda, talvez é Deus agindo, alinhando o seu coração, forjando o seu caráter mais uma vez, desconstruindo valores para construir valores na sua vida, porque antes de te dar aquilo que Ele já tem para você como herança para a tua vida, antes de te abençoar, antes de fazer tudo que Ele tem para fazer na tua vida, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, Ele precisa reconstruir a tua vida, precisa forjar você, precisa provar o teu caráter, precisa provar a tua mente, precisa provar o teu coração, precisa provar as intenções do teu coração. E no momento que você for aprovado, que você persistir, que você perseverar, que você lutar, que você levantar a tua cabeça, que você não desistir mais, acredite, vai chegar o momento que a tua bênção, a tua herança, a tua promessa vai ser derramada sobre a tua vida. E essa declaração eu faço em nome de Jesus sobre você. As coisas vão acontecer na nossa vida, mas antes Deus precisa alinhar o nosso coração. Olha o que Paulo está falando, ele está falando o seguinte: eu recebi uma palavra do Senhor, eu vou em direção àquilo que Ele falou a meu respeito, eu tenho uma palavra de Deus, mas uma coisa é certa, o Espírito Santo mostra no meu coração que o lugar onde eu vou, a obra que eu vou praticar, o chamado para onde eu vou, a promessa de Deus na minha vida, ela tem uma luta, ela tem um percalço, ela tem grilhões, ela tem espada, ela tem cadeia, ela tem pedras que vão ser lançadas sobre a minha vida, mas eu não desisto, porque uma coisa de fato me garante, me motiva, é eu chegar nos últimos dias da minha vida e eu conseguir completar minha carreira, completar a carreira que me foi proposta. Ela pode até doer, mas o fim dela é um fim de plenitude com o Senhor, e o Senhor tem o melhor para fazer na tua vida, meu irmão. A desgraça que acontece todos os dias da nossa vida, muitas vezes é para provar o nosso coração, para saber se a gente está apto a colocar a mão naquilo que Ele proveu para as nossas vidas.
O detalhe é que a gente desiste fácil demais. As lutas, elas vão vir todos os dias. Muitas delas são para provar o nosso caráter, provar o nosso coração. Tem dia que dá vontade de desistir ou não dá? Dá. Todos os dias. Às vezes a gente deita na cama, hoje não foi um dia bom. Né? Esses dias eu falei para a pastora, hoje não foi um dia legal. Ela falou, nossa, você está tão triste, você está tão abatido. Eu falei, não, hoje não foi um dia legal. E gente não vai, tem dia que não vai ser legal mesmo. Às vezes esse dia, ele perdura. Às vezes não é um dia, é uma semana. Às vezes não é uma semana, às vezes é um mês. Às vezes não é um mês, às vezes é um ano, é 2 anos, é 3 anos. Mas deixa eu te falar uma coisa, quanto mais difícil a batalha na sua vida, mais maravilhoso vai ser a provisão dele no outro dia. Quanto mais bem trancada a porta do cofre, maior o tesouro que está do lado de lá. Quanto mais difícil a batalha que você tem, mais linda vai ser a vitória que você vai experimentar. Essa é a verdade na nossa vida. Olha o que o texto diz lá em Atos capítulo 21. Ele fala assim, quanto a nós, concluímos a viagem iniciada em Tiro. Vamos do verso 10. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo, preste atenção nisso, e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou, assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, para entregá-lo nas mãos do gentil. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu, o que estão fazendo? Ao chorar assim e partir o meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do meu Senhor Jesus Cristo. Eu estou pronto para padecer. Presta atenção aqui, gente. Eu estou pronto para lutar por amor ao Senhor. Agora, todo aquele que vier ser pedra de tropeço para mim fazer aquilo pelo qual o meu Senhor me chamou, vocês estão me desviando do caminho. É por isso que Jesus, ele chama Pedro de Satanás. E ele chama Judas de meu amigo. Porque todo aquele que quiser interromper, seja até por amor, na melhor das boas intenções, interromper o processo de Deus na tua vida, está atrapalhando o projeto de Deus na tua vida. Mas todo aquele que abraçar você e falar para você, tamo junto, está passando pela luta, tamo junto, está chorando, estou chorando com você, está rindo, estou rindo com você, mas deixa eu te falar, aqui tem um ombro amigo, eu não posso estar no seu lugar, às vezes até que eu queria. Mas tem coisas que você vai precisar passar, querido, para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer da tua vida. Olha aqui que João diz, Apocalipse capítulo 2, ele diz assim, eu sei das tuas obras, mas eu sei também do teu trabalho. Ele fala assim, vai lá onde você caiu, lembra onde você caiu e se levanta. Vai praticar as primeiras obras, as boas obras. Eu sei que você tem dificuldade com aqueles que negam o Evangelho. Eu sei que você tem dificuldade com a falta de caráter. Eu sei de tudo isso. Isso tudo é maravilhoso. Mas por um momento você deixou de fazer a vontade de Deus para fazer aquilo que você queria da sua vida. E qual é a diferença da obra do trabalho? A obra é aquilo que você faz, que Deus pediu para você fazer. O trabalho é o que você se dispõe a fazer para Deus. Só que o trabalho tem muito a ver com a iniquidade. O que é iniquidade? É você fazer para Deus sem Deus pedir. E às vezes você fazer para Deus, você acha que está fazendo a vontade de Deus, mas está te afastando dos caminhos de Deus, porque Ele não pediu. E se você fazer para Deus sem Ele pedir, você corre um grande risco de parar de fazer a obra e começar a trabalhar para Deus. E Deus nunca pediu para você trabalhar para Ele. Deixa eu te falar uma coisa, nessa casa aqui, se eu olhar para a tua cara e ver que você está cansado de fazer aquilo para Deus, eu vou te falar, para. Porque se você está praticando a obra de Deus não gera cansaço, não gera lamento, não gera angústia. Primeiro é Deus, depois é a tua família, depois é essa casa. Se a tua família vai bem, a igreja vai bem. Se o teu relacionamento com Deus vai bem, a igreja vai bem. Deixa eu te falar uma coisa, se você quiser servir a Deus, faça.
mas faça com alegria. O dia que for peso, eu prefiro que você sente no banco e respire. Jesus está numa casa. Uma das mulheres corre e se lança aos seus pés, Maria. A irmã dela fica desesperada para fazer. O meu Senhor está aqui, eu preciso correr, eu preciso trabalhar, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer um pãozinho de queijo, eu preciso pôr a roupa na máquina, eu preciso fazer tudo. E aí ela fala: Jesus, você não está percebendo o que está acontecendo? Essa mulher aí, em vez de preparar as coisas para o Senhor, está aqui, está aí, se jogou aí nos seus pés, não quer fazer nada. Ele diz assim: Marta, Marta, por que você está desse jeito? Maria escolheu a melhor parte. Se você não parar para ouvir a Deus, você nunca vai saber o que Ele quer da sua vida. Se você não parar diante do Senhor e falar: Senhor, fala comigo, e fechar a tua boca, você nunca vai ouvir. O problema é que a gente lamenta tanto. Paulo está falando assim: eu sei o que eu vou padecer. Agora vocês, toda vez que vocês lamentam pelo que eu vou padecer, eu recuo, porque gera tristeza no meu coração. Afasta de mim, porque eu sei, o Espírito Santo já me falou que eu tenho que padecer, mas eu preciso ouvir o que Deus tem para a minha vida, porque pouco me importa eu morrer. O que importa para mim é completar a carreira que foi proposta. Mas para completar a carreira que foi proposta, as vozes que vêm na minha vida, as mentiras que sobrecarregam a minha alma, o trabalho com que eu trabalho, o que eu me esforço para trabalhar, tem me roubado da presença de Deus. Maria vai lá aos pés de Jesus e Jesus fala assim: ó, me dá um copo de água. Quem que ouve? Quem está atarefado ou quem está aos pés dele? E aí quem faz o que Jesus pede? Quem está aos seus pés. O senhor quer água? Toma um copo de água. Enquanto Marta está preparando toda a casa. Ouvir ao Senhor. O que te fez parar? O que te atrapalha quando você serve a Deus? Sabe o que rouba-nos do desejo de servir a Deus? O lamento daqueles que servem a Deus. Perceba isso. Toda pessoa que tem um problema com a igreja é porque ou ela teve um problema com a igreja, ou ela teve um pré-conceito formado diante do discurso de alguém frustrado. Estou errado ou não? Eu ouço alguém frustrado, eu frustro meu coração. E aí eu travo meu coração em direção a algo a partir do discurso de alguém. Discurso de alguém frustrado. O que te fez parar? O que te faz parar? O que te fez desanimar? O que te impede de se aprofundar? O que te impede de servir a Deus? O que te impede de estar no ministério? O que te impede de se envolver mais? É vontade? Não, deixa eu te falar. Quanto mais você ama o Senhor, mais você quer fazer para Ele. O que te impede, sabe o quê? É as frustrações, talvez suas em algum lugar, ou talvez do discurso de alguém. E aí o discurso de alguém contamina o coração. Por isso que Paulo está falando aqui. Ele fala: vocês estão me atrapalhando. Eu preciso passar por isso. Mas tudo aquilo que vocês estão dizendo está atrapalhando aquilo que Deus tem para fazer para a minha vida. Não importa se eu morrer, importa que eu complete a carreira. E todo aquele que foi empecilho para você chegar onde Deus quer que você chegue, acredite, vai ser réu de juízo. Uma vez a Ivete me disse uma coisa muito legal. Ela fala assim: às vezes a gente ajuda tanto uma pessoa que está atrapalhando Deus agir. Percebe isso? Às vezes a pessoa está passando por uma provação e você está suprindo todas as necessidades. A pessoa está passando uma provação violenta na vida, mas todo dia você está lá batendo na porta. O que você está precisando hoje? É um abraço? Deixa eu abraçar. Hoje o que é? É uma cesta básica? Deixa eu levar. O que é a conta de luz hoje? Deixa eu pagar. O que é? Você está todo momento e Deus está falando: deixa eu tratar.
Deixa eu cuidar do coração. O coração está soberbo. Deixa eu cuidar desse coração, deixa eu tratar essa vida. Depois de tratado eu vou dar, mas não seja um empecilho para aquilo que eu estou fazendo. Vai ouvir a Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar comigo. Às vezes eu estou lá lendo, a pastora chega, eu posso ficar aqui? Eu disse não. Mas você não gosta de mim? Agora não. Posso assistir TV? Não. Sai daqui. Deixa eu ouvir a Deus. Sabe por quê? A gente cria muito empecilho, tem muitas vozes na nossa mente, tem muitas vozes no nosso ouvido. Você vai orar no teu quarto, parece que é uma coisa, as crianças começam a entrar em ebulição na sua casa, tudo começa a acontecer na sua casa. Deixa eu ouvir a Deus. Tem que gritar, para. Deixa eu ouvir a Deus. Satanás não pode roubar você da presença de Deus, mas pode te distrair na presença de Deus. E aí todas as vozes vêm. Quando Samuel ouvia, Samuel, eu não vou nem tentar fazer a voz de trovão do Senhor aqui, porque nem capacidade. Esses dias a Má falou para mim, a pastora falou para mim, meu Deus do céu, eu vou pegar você e ele, viu? Ela falou assim, o Thales chegou para ela e falou, papai, eu vou ter barba? Vai, filho, vai ter barba. Vou ter bigode? Vai ter bigode. Vou ter pelo? Vou ter pelo. Ó, aí a pastora foi ensinar, né? Ela falou assim, vai ter, filho, vai chegar a hora certa, vai ter, vai engrossar a tua voz, vai crescer um carocinho aqui, ó. Ela falou, igual do papai. Aí ele veio, ele olhou, falou, papai, seu carocinho não nasceu? Falei, por que a tua voz não engrossou? Eu falei, fica quieto, acabou a brincadeira, não tem mais conversa nessa casa. Tô nem aí também, tá tudo errado, não sei. No momento certo vai acontecer. Eu falei, o teu não chegou? Deixa a gente ouvir a Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para nós, para depois começarmos a fazer a boa obra, para que o trabalho não nos roube da presença de Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Feche os teus olhos no teu lugar. Vou te dar um minutinho, a pastora vai pôr uma canção. Uma coisa que eu vou te pedir nessa manhã, sonde o teu coração. O que tem te impedido hoje de servir a Deus com mais intensidade?